Muito boa noite a todos. Nós vamos iniciar então a nossa atividade dessa noite. Dentro da programação da 18ª Semana Espírita, nós temos então a sequência das nossas atividades, já que nós começamos na segunda-feira com a abordagem sobre a primeira parte de O Livro dos Espíritos. Estamos tratando nesta semana de um estudo sobre o Livro dos Espíritos, dentro dos seus 160 anos, completados em abril desse ano. E na segunda-feira, então, nós iniciamos com a abordagem sobre a primeira parte, Deus, o Universo e a Estrutura da Natureza, com o professor Moacir de Araújo Lima. Na quarta-feira, nós abordamos, então, a segunda parte da obra, a parte do ser, a sua imortalidade e comunicabilidade, com o nosso convidado Milton Medra Moreira. Hoje nós abordaremos, então, dentro dessa semana, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, com o tema As Leis Morais e as Relações. E no sábado, então, nós concluiremos na palestra das 15 horas, no sábado, com o tema envolvendo a quarta parte de O Livro dos Espíritos, o inquietante problema do futuro do ser, com o convidado, o palestrante São Leopoldo Arivelto Fialho. Bom, nós temos hoje, então, a nossa convidada hoje, a professora Gladys Pedersen de Oliveira. A Gladys é uma conhecida nossa aqui da nossa instituição, já de bastante tempo, a colaboradora quase da nossa instituição. É pedagoga, professora, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, escritora, tem vários trabalhos, inclusive com jovens, e também voltado para jovens. Eu vou então aproveitar aqui para divulgar os livros, né, da Gladys e do Silvio, seu esposo, está aqui também, da editora Olsen. Então esse aqui é o recente lançamento da Gladys, que está A Vida por um Fio, né, que está discutindo um dos temas hoje muito preocupantes, que é a questão do suicídio, inclusive a questão do suicídio em relação aos jovens. Então, algumas reflexões muito oportunas aqui para a gente poder pensar sobre esse assunto. Então, a Gladys vai estar depois autografando, a Gladys e o Silvio autografando os livros após a palestra. Eles estão disponíveis também ali na nossa livraria para adquirir. Esse aqui, Cartilha para os Pais, também voltado para algumas orientações importantes, bem práticas, em relação à questão da educação nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo hoje. Esse outro aqui é a cartilha para o jovem, tem a cartilha para os pais e a cartilha para os jovens, né? Também com observações, com reflexões, uma linguagem bastante acessível para o jovem, uma comunicação muito eficaz aqui com o jovem, né? Então, para quem tem filho, é uma excelente dica. E nós temos também aqui do Silvio, que inclusive já fez palestra sobre esse tema aqui na nossa casa, né, Silvio? Esse livro, Tudo Passa Quando a Morte de um Filho Não é o Fim do Mundo. Ele trata nesse livro sobre a questão da desencarnação, da morte de filhos. Um tema, sem dúvida, bastante delicado, mas que também é fundamental para a nossa reflexão, né? Principalmente para aqueles pais que tiveram a experiência dolorosa, né, de enfrentar a desencarnação precocemente de um filho. Então, orientações e reflexões muito importantes, também muito práticas para tratar desse assunto. Esse livro também do Silvio, né, Causas de Bagé, aonde ele trata também de vários assuntos referentes, inclusive, a abordagens, não só de Bagé, né, Silvio, mas deve ter
aqui provavelmente alguém vai se encontrar aqui também, né? Nesses temas aqui. E também da editora, a gente está se lançando também esse ano Práticas Complementares para a Saúde Integral, com vários especialistas aqui, Ana Cláudia e o Carlos Durgante, que são médicos, né? Que estão abordando então esse tema aqui sobre a questão da saúde integral dentro de uma análise médico-espírita. Bom, esses livros então estarão ali depois da palestra para que os nossos convidados, aqueles que desejarem adquirir, os nossos convidados já poderão autografar. Então, feito isso, nós passamos de imediato a palestra para Gladys para o tema As Leis Morais e as Relações. Queridas amigas, muita paz. É sempre com uma grande alegria que a gente retorna ao Amor e Caridade para tratarmos dessa vez, né, de tema tão importante relacionado ao Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos... Já está aqui conectado? Já está prontinho? Allan Kardec, quando compôs esta terceira parte do Livro dos Espíritos, ele justamente, dando esse título, As Leis Morais, Kardec procurou analisar todo um roteiro, né, de comportamento que a humanidade tem, e refletindo em cima dessas considerações, ele vai organizar essa terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Essa terceira parte, ela vai trabalhar a questão da lei natural, né? Como é que se dá a lei mais perto um pouquinho. Certo. Obrigada. Ela vai trabalhar então essas questões, né? E Kardec, justamente no início, ele já questiona a espiritualidade, né? Qual seria o guia e modelo no qual os homens têm que se guiar, né? Têm que procurar pautar a sua vida, ou seguir esse modelo. E aí vem a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos: Jesus. Então Jesus é o modelo e guia, né, a ser seguido. E Kardec então propõe, estudando a lei natural divina, ele propõe fazer a divisão em 10 partes. Isso aqui está na questão 648 do Livro dos Espíritos, né? Em 10 partes ele vai dividir então a lei natural, a lei divina, para que nós possamos, né, de melhor compreender esta questão da lei divina. E para tal, hoje, até foi lançado recentemente pela Associação Médico Espírita do Brasil, a AME, o cérebro triuno. Entre os autores está o nosso Sérgio Lopes, está a doutora Irvênia Prada, e está o Décio Andolim Júnior, que trabalharam essa questão de como é que hoje, né, nós entendemos o cérebro humano. O cérebro é um órgão do nosso organismo físico que levou mais tempo para ser pesquisado pela ciência, porque ele está encaixado aqui, né, dentro do crânio, e para que fosse analisado só se a pessoa tivesse desencarnado. Mas agora não, há toda uma aparelhagem específica, né? Inclusive o cérebro é escaneado, né, fazendo experiências, estudando as dificuldades que ele apresenta, naturalmente. Então a pessoa está ali, o cérebro está sendo escaneado, o cientista, o médico está olhando no computador como é que isso se passa. E o Sérgio Lopes, nesta obra, o cérebro triuno, em que ele vai então fazer uma análise entre o que hoje a ciência coloca sobre o cérebro, sobre o estudo aprofundado do cérebro, e qual é a correlação que existe com as leis morais.
que estão lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então é muito interessante essa questão, e nós vamos fazer a abordagem das leis morais tendo em vista esse enfoque que o Sérgio Lopes traz no livro O Cérebro Triuno. E o Sérgio, então, vai nos colocar com a Irvênia, com o Décio e o Andolim. Né? Vejam aqui, ó, a doutora Irvênia mostra, né, que, como é que esse órgão, né, que era até há 20 anos atrás, ele era desconhecido praticamente, né? Não se tinha noções exatas, né, de como funcionava. Então aqui nós estamos vendo, então, essa figura está no livro, né? E aqui a base, o chassis, como eles chamam, né, do cérebro, o cérebro reptiliano, que os répteis já possuem. E nós temos na base, né, desse órgão esta formação, né? Opa, vamos voltar. Nós temos na base esta formação. Depois nós temos, né, o cérebro propriamente dito, né, o córtex cerebral. Então eu vejo que ele vai se acomodando sobre esta base, e agora está sendo mais estudado, né, os lóbulos frontais, que são ainda desconhecidos. E o que os cientistas estão descobrindo e que fecha com a proposta que Allan Kardec coloca nas leis morais, né? E o Sérgio vai apresentar essa questão de uma forma muito, muito interessante. Que, então, nós temos no nosso cérebro esses três, praticamente, andares, que estão totalmente correlacionados. Então, no início, né, na fase reptiliana, isso aí da evolução, até da nossa própria evolução, do nosso princípio inteligente, né? Depois o córtex cerebral, também conhecido como cérebro mamífero, porque os mamíferos já têm essa parte também, e os lóbulos frontais, que é do ser humano, né? Mas já ele se apresenta rudimentarmente também em outros mamíferos. Mas no homem, né, ele é muito desenvolvido, mas pouco utilizado. Hoje a ciência coloca que todo este potencial que nós temos nesta região do cérebro está muito pouco usado. Nem 10% de todo o potencial que nós temos aqui está sendo usado. Então, aqui, este órgão, né, o nosso cérebro, é através do qual a mente se manifesta, o espírito se manifesta, é através do cérebro. E aí nós vamos percebendo o quanto, nesses andares que a ciência hoje estuda, o quanto Allan Kardec antecipou esse conhecimento, como também as obras de André Luiz recebidas por Francisco Cândido Xavier, especialmente o livro No Mundo Maior. E aí nós vamos ver que esse cérebro inicial, né, que nós estávamos mostrando para vocês, o primeiro andar, que é a base, né, é o arquivo de todos os nossos instintos, né, os atos instintivos, os atos automatizados, que estão registrados, né, lá no inconsciente. Nós temos isso tudo registrado, essa caminhada longa da evolução do nosso cérebro, né? Nós temos essa parte toda, hoje, cada um de nós tem nessa região do cérebro inicial o arquivo de todas essas experiências do passado. Então, a base lá, na parte reptiliana, é o passado, né? Depois do segundo andar, nós temos o presente, é o consciente, né? É no córtex cerebral. Ali nós temos hoje tudo o que nós fazemos. E a terceira zona, né? Essa zona, a terceira parte, né? O terceiro andar é os lóbulos frontais, que é o futuro que nos aguarda, né? Então, as ideias e metas a serem conquistadas. Então, na base está o inconsciente, depois a parte consciente, e o supraconsciente é o futuro, aquilo que nós vamos atingir. Mas já estamos hoje, nós todos aqui, desenvolvendo esse outro desafio, que é de permitir que toda essa potencialidade que nós temos possa, né, se desenvolver, e nós nos tornarmos realmente criaturas com uma forte condição cerebral de pensamento, né, para atingir as questões que nós precisamos. Então, no cérebro inicial, é a residência dos nossos impulsos,
automáticos, simbolizando, né, todos os serviços, né, toda a súmula do que foi realizado. E aí, então, aonde entra as leis morais? Então, o Sérgio, o doutor Iandolim, a doutora Ivênia, eles colocam que a lei de reprodução, que é uma lei natural, lei divina, que Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela faz parte desse cérebro inicial, né? A lei de reprodução. O que significa a reprodução? Quem é que já foi mãe aqui, que teve parto natural? Não é, a gente não se sente um animal naquela hora? É uma coisa instintiva. É impressionante, né? A gente até se assusta, sofrendo toda aquela força do instinto. Então, essa lei de reprodução, nós viemos herdando isso desde lá da fase reptiliana. Depois, a questão, né, como é que as aves vão proteger o ovo, a fazer o ninho, preparar para esperar a ninhada. O que nós humanos fazemos? O que a mãezinha faz quando engravida? Ela vai procurar fazer um enxoval, vai montar o bercinho. Então, isso é reptiliano. Nós vamos recordando, né, de certa forma, vivendo aquele instinto e comprovando realmente que nessa base, né, nesse cérebro inicial está essa base, né? Depois a lei de conservação. Na lei de reprodução é a reencarnação. A reencarnação é a lei divina que permite, né, que nós possamos nos renovar, os espíritos possam reencarnar, viver, né? E aí vem a lei de conservação, que prevê justamente essa questão, né, a necessidade de viver, a segurança que nós precisamos ter, como nós lutamos para nos conservar vivos. Infelizmente nem sempre, né, Gerry? Porque hoje há muitos suicídios. Por que será que está havendo isso? É um questionamento que nós temos que fazer. Daí o nosso livro, né? A Vida por um Fio, né? As causas e consequências do suicídio. Então, não funciona muitas vezes, né, no suicida a lei de conservação, porque nós lutamos para viver, nós lutamos, né? Nós queremos ficar vivos. Acontece que muitas vezes o egoísmo, né, o supérfluo que nós queremos ter, nós queremos, usamos mal o nosso potencial de vontade, de querer, o nosso livre-arbítrio, não nos conformamos com as coisas como elas acontecem. Então a gente muitas vezes se desequilibra, mas é a lei de conservação, né? A gente luta por permanecer vivo, por lutar, né, para que nós possamos prosseguir na nossa vida. Isso é muito importante e Kardec destaca bastante a questão da lei de conservação nessa terceira parte do livro dos Espíritos, né? Depois ainda, né, vem a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei natural divina. Tudo que nasce na área material, tudo que nasce tem o seu período de vida, fenece, desaparece, renova-se. Não é o fim, é uma renovação. Então, por isso, lá no túmulo de Allan Kardec, lá no Père Lachaise, em Paris, na França, está lá, né? Nascer, viver, morrer, progredir sempre. Nascer, tal é a lei, é a renovação. Então, a Kardec vai tratar nessa parte da lei de destruição toda essa convulsão natural que muitas vezes existe, né? Os terremotos, os maremotos, as questões climáticas, mas tudo, os espíritos vão explicando para Kardec que tudo isso é necessário para que nós possamos evoluir. Mas que muitas situações que nós passamos no planeta Terra, na parte material, é provocada pelo nosso egoísmo, o egoísmo do ser humano, que não respeita as leis naturais, que não respeita a natureza, que vai fazendo alterações inadequadas, quando ele tinha que usar, né, a sua inteligência para a par com a lei natural, ele vai muitas vezes alterando, e é o que nós estamos vivendo hoje na questão da poluição, né, na questão do mau uso da lei natural, né, das coisas naturais, prejudicando todo o andamento da nossa vida, né? Então, no porão do nosso cérebro,
aonde o espírito se manifesta, está essa parte mais inconsciente, mas estão todos os automatismos, os instintos. E Kardec, a espiritualidade explica para Kardec que o instinto é muito importante, né? Que o instinto nos mostra um rumo, nos mostra um caminho, e que a razão depois vai nos aperfeiçoando, mas o instinto vai estar sempre presente conosco. E ele vai, claro, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos ficando civilizados, ele vai ficando aprimorado. Depois, no segundo andar, no cérebro intermediário, cérebro mamífero, neste cérebro, né, é o domínio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando. Então é um momento agora que nós estamos vivendo, nós estamos acessando demais esse cérebro intermediário. Nosso espírito está usando esse cérebro, né, para o aprendizado. E aí então o Sérgio Lopes, com mais os outros companheiros que construíram esse livro Cérebro Triuno, vão nos mostrar quais as leis morais das 10 que aparecem no Livro dos Espíritos, quais delas que estão presentes, né, na construção, mais diretamente na construção, né, e na consolidação deste momento atual que nós vivemos, usando o nosso cérebro. A lei de trabalho é uma lei natural, e tem muita gente que não gosta de ouvir nem a palavra trabalho, né? Mas tudo trabalha na natureza. A natureza é trabalho no sentido de atividade, né? de movimentação. Nos narra o Sérgio que muito preconceito que nós temos dessa palavra, que a pessoa às vezes a vida toda sonha, né, com o dia que vai se aposentar e ficar parado, não fazer mais nada, né? E depois, quando chega esse momento, a pessoa se desequilibra, acaba desencarnando até muitas vezes precocemente, podia ter ido mais tempo, se permanecesse em atividade. Então, o que o Sérgio vai dizer? Que esta palavra, tribale, vem da Idade Média, de um processo que tribale era um instrumento de tortura, que era usado na Idade Média. E daí saiu a palavra trabalho. Mas que o trabalho não é uma tortura, é uma necessidade. Nós trabalhando, nós vamos evoluindo. Qualquer atividade é trabalho, tanto pode ser atividade física como atividade mental. Eu costumo dizer assim, a criança quando brinca, trabalha, é o trabalho dela, né? É o trabalho. Então a pessoa quando está com o cérebro em atividade, ela está trabalhando. Hoje, estudando essa questão cerebral, né? Os cientistas chegaram à conclusão, os neurocientistas, que quando nós estudamos um assunto, quando nós lemos uma página, né, de um livro, quando nós estamos acompanhando um assunto através da leitura, nós acessamos 27 funções do nosso cérebro. 27. Quando nós vemos uma cena, ou um filme, ou uma televisão, ou mesmo um slide, apesar que aqui a gente está usando a leitura, não estamos usando a figura, mas quando nós vemos projetado uma figura, nós acessamos apenas 3 partes do nosso cérebro. Então a leitura é um trabalho extraordinário. A pessoa se concentrar numa leitura, fazer uma interpretação, né? Reler de novo, ler novamente, é uma atividade extraordinária de trabalho cerebral. Então é trabalho também, né? Quando a pessoa se envolve com alguma atividade, é trabalho. E a outra lei que entra também justamente no desenvolvimento desse cérebro atual é a lei de solidariedade, é a lei de sociedade. E que trata muito bem do tema do nosso tema desta noite, que é as leis morais e as relações. Então, no homem, ele vive, ele nasce para ser um ser social, um ser que vai ser dependente dos outros. Ele vai precisar da convivência com o outro para crescer. Nós somos os animais da natureza, somos racionais, mas nenhum outro animal na natureza tem tanta necessidade de amparo e de ajuda como nós quando nascemos. A criança, se for abandonada totalmente, não resiste. Se o gatinho, a mãe deixa ali, ele vai se virar. O pintinho, o pato,
Então, todos os animais vão procurar sobreviver. Mas o ser humano, se não tiver os cuidados necessários nos primeiros anos de vida, não resiste. Não resiste. Nós somos seres eminentemente sociais. Dependemos uns dos outros. Então, essa inter-relação, né, que nós necessitamos de estar, né, constantemente nos trocando experiências, trocando ajuda, né? Essa inter-relação, né, que nós precisamos ter, né? Então, a vida social, ela está na natureza. Tudo se interrelaciona. Mas muita gente prefere se insular, né? Ficar afastado, né? Não gosta do convívio social, tem as suas ressalvas, né? Então, o contato com o outro é difícil. Viver é muito fácil. Agora, conviver é que é o problema. Porque aí é que vão acontecer, né, os conflitos, né? Nem sempre a convivência vai ser agradável. E aí entra a questão, né, da lei de causa e efeito. Como é que é a situação na nossa família? Por que nós estamos reunidos naquele grupo familiar? Porque o nosso relacionamento mais direto é com aquelas pessoas e não com os vizinhos, né? E não com o pessoal da nossa profissão, mas é o lar, é a família. Então, esse convívio familiar, que Joana de Ângeles coloca que ele é extraordinário. O convívio familiar é terapêutico, porque nós, no convívio familiar, nessa lei de sociedade imposta por Deus, para que possamos evoluir, é na lei de sociedade que nós vamos vencer as nossas arestas, vamos corrigir os nossos equívocos de vidas anteriores, nós vamos poder aprender a amar, a respeitar, a perdoar o outro, a aceitar o outro como ele é, né? Então, hoje, o que está acontecendo nos dias de hoje? Como é que são os vínculos, né, sociais? São extremamente superficiais e às vezes até dentro da família. Hoje nós estamos correndo riscos muito sérios em relação a essa questão da internet, né? Essa inversão das redes sociais. Muitas pessoas estão viciadas nas redes sociais, às vezes nem dentro de casa há mais o diálogo. Olha o contato social, né? Olha a lei de sociedade. Então, como é que está a convivência dentro do lar? A menor célula da sociedade, do social, é no lar que nós vamos aprender a conviver depois lá fora. É no lar que nós vamos aprender a respeitar a autoridade. E no caso, né, no lar, a autoridade do pai e da mãe. Se a criança e o jovem não aprender a respeitar a autoridade do pai e da mãe dentro do lar, não vai respeitar mais autoridade nenhuma. Não vai respeitar. Então, essa base extraordinária que é a família e que vem, né, comprovando essa questão da lei de sociedade, ela é fundamental. E hoje, com esse desafio, né, dessa tecnologia extraordinária, que é tão positiva, mas que muitas vezes traz efeitos negativos, mesmo dentro do lar, as pessoas não estão se comunicando. A relação está superficial. Então, muitas vezes, né, estão todos dentro de casa, sob o mesmo teto. A mãe terminou o almoço, mas passa pelo WhatsApp para os outros filhos, para o marido, a mesa está posta. É a hora do almoço. E não há a conversa, né? Estamos utilizando este veículo, né, muitas vezes até de forma inadequada. Então, os vínculos hoje, e isso, os especialistas na área do comportamento estão trazendo, e isso vem em detrimento da lei de sociedade, os vínculos estão superficiais. Essas vinculações entre as pessoas estão superficiais. Nós encontramos uma página muito interessante, que foi trazida para a nossa reflexão lá na reunião do Conselho Estadual do Ensino Religioso, em que uma criança recebeu o desafio da mãe, né? Qual era a parte mais importante do corpo? E a mãe disse, tu vai descobrir. Aí ele começou, o coração. Não, a mãe diz outra. E assim foram passando os dias, e cada dia ele apresentava uma parte, né, do corpo. E passado algum tempo, a mãe disse, não, tu não acertaste. A parte mais importante do corpo é o ombro.
O ombro, mãe? Sim. Porque o ombro é que nós podemos oferecer para o outro deitar a cabeça e chorar, pedir socorro, ser ouvido. É essa necessidade que nós estamos tendo hoje, né? Que ninguém para escutar o outro, ninguém quer saber do outro. Até me mandaram pelo WhatsApp um videozinho, né? Em que a criança está atrás da mãe, e a mãe com o celular. Foi para o lado do pai, o pai com o celular. Aí ele perguntou assim: mãe, qual é a tua senha? Pequenininho. Ele disse: não, mãe, porque eu quero acessar a tua senha, porque eu quero falar contigo. Então, nós estamos vivendo esses momentos assim, né? Está se fazendo a brincadeira, né? Então, raros relacionamentos hoje evoluem. E mesmo dentro do lar, dentro da família, as pessoas se desconhecem. Então, vejo uma lei de sociedade, né, apresentando essa problemática toda, né? E o que acontece com isso, minha gente? Um sentimento profundo de solidão. Mais do que nunca hoje, as pessoas estão solitárias. Mesmo vivendo numa família, mesmo vivendo na sociedade, mesmo vivendo no grupo de amigos, mesmo vivendo no grupo profissional, as pessoas estão solitárias. Né? O natural é a interdependência. É nós dependermos e conversarmos uns com os outros, trocarmos ideias, né? Uns com os outros, crescermos juntos, um ajudando o outro. A lei de sociedade tem esse objetivo, né? De que a gente possa trocar as experiências, crescer juntos, chorar juntos. Nós estamos colocando muito isso para os pais, né? É preciso que a criança, desde pequenina, saiba, né, que existem momentos difíceis na vida, que existem momentos que a mãe chora, que o pai chora, que se sentem infelizes, e a gente vai procurando a camuflar essa realidade, muitas vezes difícil da vida, para as nossas crianças, para os nossos filhos. E depois, ali adiante, quando eles são adolescentes, que eles barram um problema, eles não têm estrutura para suportar. Então, a gente precisa, tudo isso dentro da lei de sociedade, quer dizer, o convívio, né, que vai nos mostrar o quanto nós somos dependentes uns dos outros. E com isso nós lembramos uma história interessante que a gente conta para as crianças na aula de evangelização, que é o Biscoitão Redondo. Quem é que conhece essa história? Deixa eu ver se tem uma criança aí. Ali tem um jovenzinho ali. Já não é tão criança, né? Mas é interessante. Você nunca ouviste essa história? Um dia Paulinho chegou de manhã em casa, louco de fome. A mãe não tinha preparado o almoço, não estava pronto. E ele disse: mas mamãe, eu estou com fome. Assim, então espera um pouquinho. Ela serviu para ele um gostoso biscoitão redondo, aqueles bem graúdão, né? Fofinho. Ele comeu aquilo, adorou. Muito obrigado, mamãe, muito obrigado pelo gostoso biscoitão redondo. E aí a mãezinha disse para ele: mas não é a mim que você tem que agradecer, porque eu comprei agora há pouco ali na padaria. Quem preparou a massa, quem assou o biscoitão, foi o padeiro, ele que teve o trabalho. Eu só levei o dinheiro lá e comprei. Eu acho que você tinha que agradecer ao padeiro. Ele vai lá correndo e agradece ao padeiro pelo biscoitão redondo. O padeiro ficou faceiro com ele e disse: Paulinho, mas não é a mim que você tem que agradecer, porque realmente eu fiz tudo isso aí. Mas se não fosse a farinha que o fazendeiro me vendeu, eu não teria conseguido fazer o biscoitão redondo. Eu acho que você tem que agradecer pelo seu biscoitão ao fazendeiro. Foi ele que plantou a sementinha do trigo, que cuidou da plantação, que colheu as espiguinhas, moeu e transformou em farinha e me vendeu. Eu acho que você tinha que agradecer ao fazendeiro. O Paulinho vai correndo, a fazenda era de perto, e aí ele encontra o fazendeiro. Tio fazendeiro, agora de manhã eu ganhei um biscoitão redondo da mamãe, agradeci a ela pediu que eu agradecesse ao padeiro, eu agradeci, e ele pediu que eu agradecesse ao senhor que plantou, que cuidou da plantação de trigo, que colheu as espiguinhas e que fez a farinha. O fazendeiro olhou bem para ele e disse: de fato, eu fiz tudo isso aí, mas não é a mim que você tem que agradecer. Não, disse o fazendeiro, você tem que agradecer a dona Nuvem Chuva, porque se não fosse a chuva que molhava a plantação, aquele trigo não teria vicejado tão bem. A chuva foi muito importante. Eu acho que você tinha que agradecer pelo seu biscoitão redondo à Nuvem Chuva.
O Paulinho não teve dúvidas, correu ali na fazenda e lá estava uma nuvem gordinha de água, né? Cheia de gotinhas. E ele disse: dona Nuvem, agora pela manhã, mamãe me deu um gostoso biscoitão redondo. E eu agradeci a ela, ela pediu que eu agradecesse ao padeiro. Eu agradeci ao padeiro, ele pediu que eu agradecesse ao fazendeiro. Eu agradeci ao fazendeiro, ele pediu que eu agradecesse a senhora que molhou a plantação do trigo, que ajudou o trigo a brotar. A nuvem olhou muito sorridente e disse: ah, Paulinho, realmente eu fiz tudo isso aí. Mas não é a mim que você tem que agradecer. Não, dona Nuvem, eu já estou cansado. A quem que eu tenho que agradecer? Ah, Paulinho, ao sol. Porque se não fosse o sol, que tudo aquece, que tudo dá vida, que dá energia, o seu biscoitão não tinha acontecido. E ele então compreendeu. Vai para a frente do sol. E lá na frente do sol ele conta toda a história e agradece para o sol. E o sol disse: ah, Paulinho, mas não é a mim que você tem que agradecer. Não, seu sol, não. Quem é que dá vida à sementinha do trigo? Quem é que dá energia para o agricultor plantar? Quem é que dá inteligência para o padeiro fazer uma receita de pão? Quem é que dá força para o teu pai e a tua mãe trabalhar, para ter o dinheiro para comprar o biscoitão? E aí o sol foi mostrando para ele, né? Toda a interdependência que existe. E aí o sol diz para ele: é a Deus que você tem que agradecer pelo seu biscoitão redondo. E ali mesmo, perante o sol, Paulinho agradeceu a Deus por tudo que ele tinha, inclusive pelo biscoitão redondo. Então vejam, né, numa simples história está toda a interdependência. A gente vai te olhar, nós vamos olhar como é que nós estamos vestidos, o que nós comemos hoje, quantas pessoas estiveram envolvidas, né, o que a natureza ofereceu para que a gente hoje comesse, se vestisse, tivesse essa casa e aí por diante, né? Então vejam, a lei de sociedade ela é muito, muito importante porque ela traz essa interdependência e ela está registrada, né? Ela está localizada nesta área do nosso cérebro, que é muito importante. Depois vem a lei de progresso, é colocado justamente, né, nessa área da nossa inteligência a lei de progresso, né? Tudo evolui na natureza, tudo consegue vencer, né, a ignorância, os obstáculos, mas só tem uma situação que perturba a lei do progresso. Nós já pedimos na nossa humanidade estar num progresso muito maior. É o egoísmo e o orgulho. Esses dois obstáculos impedem muitas vezes o avanço do progresso, né? E nós não conseguimos ainda destruir essa chaga do materialismo, né? Que impede muitas vezes o progresso de agir. E olha o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Hoje, né? Com tantas inteligências extraordinárias impedindo, né, que nós possamos avançar. Mas nós temos que continuar lutando, né? E o Espiritismo tem essa função, né, esse destino de destruir o materialismo, né? Destruir o materialismo. Por que nós chegamos a esse ponto que estamos aqui no Brasil? Mentes extraordinariamente materialistas, intelectualistas, um potencial extraordinário desenvolvido, emperrando, né, o progresso de uma nação. É um karma coletivo, né, mas que nós temos que procurar vencer. E aí Emmanuel, trabalhando essa lei de progresso, ele lembra, né, que realmente nós atingiremos um progresso em toda a sua amplitude moral, espiritual, material, quando soubermos aliar a sabedoria ao sentimento. Estas duas asas, né, que vão nos levar à felicidade realmente plena. Sabedoria e conhecimento. E por isso que Allan Kardec também coloca, né, que está lá, uma página extraordinária que ele escreveu, né, em Obras Póstumas, a questão da democracia, da questão da sabedoria, né, da inteligência que precisamos ter, a aristocracia moral, da inteligência moral. E hoje se localiza também no cérebro, nos lóbulos frontais, esta tendência, né, que o espírito tem de desenvolver a moralidade, mas que ainda está muito incipiente, né? E depois também nós vamos encontrar dentro, né, o nosso Sérgio Lopes coloca também a lei de igualdade, né? Dentro dessa faixa intermediária do nosso cérebro,
a atuação do nosso espírito, né? Na lei de igualdade, que é uma lei natural, que Kardec coloca nessa terceira parte do Livro dos Espíritos. Para Deus, todos somos iguais. Será? Será? Todos somos iguais, mulheres, homens, todos temos os mesmos direitos. Claro, porque a lei divina é para todos. Mas nos encontramos cada um numa faixa evolutiva. Né? Uns evoluem mais rápido, usam melhor o seu livre-arbítrio. Né? Então, há desigualdade de aptidões, há desigualdade de riquezas, há desigualdade de todos os sociais. Né? Então, mas o princípio da justiça é sempre o mesmo. E que nós ainda estamos com dificuldade de viver. Não façais aos outros aquilo que não quiserdes que os outros te façam. Quer dizer, é respeitar o outro como ele é, com as suas condições, com o que ele tem. Esta é a necessidade que nós temos. Aceitar, não ter preconceito, né? E reconhecer em todo o ser humano um ser igual a nós, com os mesmos direitos, com as mesmas condições, mas que está em faixa diferente. Então, esse princípio, né, de justiça vai nos ajudar a superar esses preconceitos, essas questões tão difíceis que nós temos. Né? Claro que existem, né, diferenças pertinentes a cada um de nós, porque cada um de nós que estamos aqui, apesar de sermos iguais, temos as nossas peculiaridades, na nossa individualidade. Ninguém é igual a mim, ninguém tem o meu timbre de voz, ninguém tem a minha impressão digital, ninguém tem a minha maneira de perceber o mundo, ninguém tem igual a posição que eu ocupo, né, na minha evolução como espírito imortal. Então, cada um é um. Eu costumo dizer para os meus jovens, né, cada um de vocês é excepcional. Não tem ninguém. Isso é uma coisa extraordinária, né, que é a lei divina. Ninguém é igual a mim. E, ao mesmo tempo, todos somos iguais perante a lei divina, né? Todos teríamos as mesmas oportunidades de vencer, de superar, de crescer, de evoluir, nos tornarmos espíritos angelicais. Essa é a ascensão que nós vamos levando, né? Saímos lá do mineral, passamos pelo vegetal, estamos no reino, passamos pelo animal, estamos no reino nominal e vamos chegar à angelitude. É o grande desafio desta caminhada, né? E aí, esse momento que nós vivemos agora, é um momento justamente deste, né, cérebro intermediário, desenvolvendo esse cérebro, mas com muita influência ainda da área instintiva, do automatismo, do nosso passado, do inconsciente, das emoções que lá vivemos. O estudo do cérebro hoje está muito, muito interessante. A neurociência está mostrando que quando o nosso cérebro faz conjecturas intelectuais, na área intelectual, as sinapses que ocorrem por todos os escaninhos do cérebro são elétricas, são de eletricidade. Mas quando trata da emoção, a reação é química. Isso é interessante de perceber, né? A reação é química. Então, quando a gente olha para alguém, né, e não simpatiza ou sente raiva, ou acha que aquela pessoa não merece a distinção da nossa amizade, nós produzimos cortisol, que é um hormônio corrosivo. Ao passo que se a gente encontra alguém que a gente ama, que respeita, que gosta, nós produzimos um outro hormônio extraordinário, que é a serotonina, que é o hormônio do equilíbrio, né, da felicidade, da tranquilidade, da saúde. Então, as reações são químicas, né? Então, mesmo sendo iguais, nós não podemos generalizar. Por exemplo, as pessoas às vezes tomam um remédio, tem um problema de fígado, tomam um remédio, se o médico receitou, fez bem, aí ela encontra um amigo, uma amiga, e diz, olha, eu estou com esse problema assim de fígado, não, toma um remédio que eu tomei. Muitas vezes não faz o mesmo efeito, porque cada um é um, né? Cada um tem a sua peculiaridade, então nós não podemos generalizar e achar que uma coisa vai servir para o outro. Então, por isso que nós temos que aceitar o outro como ele é. E às vezes é na família, né? No grupo familiar. Vamos ver o que diz agora a lei de liberdade. Né? A liberdade é uma lei natural, mas a liberdade, ela envolve, né, a questão da responsabilidade. Então, a lei de liberdade, todos nós somos seres livres.
mas temos que ter responsabilidade. O livre-arbítrio é uma concessão divina extraordinária. Não somos robôs nas mãos de Deus. Ele nos cria para que nós possamos construir a nossa caminhada de espíritos imortais rumo à perfeição de que somos suscetíveis. Então, esse desafio, né, da divindade é um desafio extraordinário. Então, nós temos liberdade plena de pensamento, mas a nossa liberdade na convivência social, na relação, ela termina onde começa a liberdade do outro. E muitas vezes nós não respeitamos esta questão básica, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro, né? Eu não posso invadir a liberdade alheia, a liberdade que o outro tem. Então, muitas vezes nós, como pais, como mães, né, interferimos até demais no livre-arbítrio, né, do nosso filho, às vezes já jovem, né, já cresceu, nós continuamos tratando como criança, querendo absorver ali toda aquela vida, né, e comandar e coordenar. Então, muito cuidado, né, que nós temos que ter em relação a essa questão, né, até onde vai a nossa liberdade. E aí, então, nós vamos ver que muitos problemas de relacionamento existem, né, neste momento. E aí nós vamos passando agora para o terceiro andar, né, que é o cérebro frontal, são os lobos frontais, que é a casa das noções superiores, que indicam as eminências que nos compem atingir. E aí, então, os escritores, né, colocam mais 3 leis, as 3 últimas leis das 12 que Kardec apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei de perfeição moral. Então, a lei de adoração, né? Essa lei extraordinária que está presente em todos os povos, por mais primitivos que sejam da nossa humanidade, todos os povos expressam instintivamente essa lei extraordinária, que é a lei, essa lei de adoração, né? Adoração a um ser superior, adoração a Deus. O sentimento, a ideia de Deus, ela nasce conosco, ela nasce com o indivíduo, né? A criança, desde pequenina, tem no âmago do seu ser essa ideia divina. Só que muitas vezes a educação, no lar, na sociedade, na escola, não estimula esse potencial. E a pessoa muitas vezes cresce, né, passa uma vida toda sem ter desenvolvido esse potencial. Está lá, fica latente. E é uma pena, porque isso vai depender da educação, né? Então, a lei de adoração é uma lei extraordinária. E essas camadas superiores da nossa consciência, né, elas têm que ser ativadas. E uma das formas extraordinárias de ativar esta área frontal do nosso cérebro, que está muito pouco desenvolvida, é a oração, a prece. Allan Kardec, então, tem nesta parte da lei de adoração, e que ele coloca a primeira lei, é a lei que ele coloca em primeiro lugar, é a lei de adoração, a adoração a Deus, né? Então, a oração, ela move com energias extraordinárias. Hoje a ciência comprova, os cientistas estão comprovando qual a ação do momento de uma prece sincera, o que ela provoca no cérebro. Então, nós tivemos este ano, na reunião, num fórum do ensino religioso, nós tivemos os neurocientistas projetando, né, o que ocorre no cérebro, né? O cérebro sendo escaneado no momento em que a pessoa está fazendo a prece, né? O cérebro se ilumina, há uma irrigação extraordinária sanguínea nos lóbulos frontais, né? Hoje a ciência comprova que os grupos de doentes, né, se separam, aqueles que têm fé, aqueles que oram, não importa qual a denominação religiosa que abracem, né, e aqueles que são céticos, que pertencem, não aceitam a religião nenhuma, né, a não crença, não creem em nada superior. E o quanto aqueles que aceitam, hoje trabalho de pesquisa científica, né, o quanto aqueles que aceitam a prece, que aceitam a interferência espiritual, o quanto eles superam aquela doença, aquela dificuldade,
com muito mais galhardia que aquele outro grupo que não utilizou esse recurso, né? Então isso hoje está comprovado cientificamente em milhares de artigos e casos e livros, né, que hoje comprovam essa questão, e que a Associação Médica do Brasil procura trazer também vários livros, né, trazendo a importância da fé, e que Kardec vai destacando aí, né, que a fé é essa virtude da alma, essa necessidade que nós temos de nos conectar com Deus, né, de nos conectar com o superior. E isso vai nos dando, então, essa capacidade, né, de superar, muitas vezes, a dificuldade. E é a questão que o suicida não utiliza. Então, muitas vezes, aquela criatura que vai buscar esse comportamento extremamente inadequado, difícil e triste, né, de auto-extermínio, justamente porque ele não sabe, não foi trabalhado, acessar todo esse potencial extraordinário que ele tem no seu cérebro. Ele poderia encontrar forças, né, para superar essas dificuldades. E ali, então, os nossos queridos médicos e especialistas dessa área colocam também a lei de justiça, de amor e caridade, né, que Kardec também trabalha entre essas 12 leis, e a lei da perfeição moral, né, que é aquilo que nós buscamos, né, atingir, que é a perfeição moral. E no livro, né, Mundo Maior, de André Luiz, ditado, né, para o Chico, André Luiz nos diz: época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. Então chegaremos lá. Nós estamos lá, entrando nesta era, né, de renovação, em que vai predominar o bem, em que nós vamos saber acessar mais todo esse potencial extraordinário que nós temos no cérebro, né, no cérebro frontal, que não usamos ainda, né? Sofremos muita influência ainda das nossas experiências de evolução ainda na animalidade, e que agora estamos já na parte luminal, mas muito ainda precisamos conquistar, né, no aqui e no agora. Mas a gente tem que lutar para que isso, né, aconteça. E por esse motivo, então, né, acreditando no ser humano, acreditando que nós temos condições de superar todos os sofrimentos, todos os desafios que nós temos, porque são provas extraordinárias para testar a capacidade, a nossa capacidade espiritual, de suportar o sofrimento, de suportar a dor, né, de suportar todos os reveses, e de ter sempre esperança que isso aí vai terminar, que tudo vai passar. Por isso o título, né, do livro, este do Silvio, né, tudo passa. Quando a morte de um filho não é o fim do mundo. E é uma experiência que nós tivemos, eu e meu marido, né, de perder uma filha com 35 anos, né, repentinamente num acidente. Então a gente tem que ter forças, né, encontrar forças para superar. E esse desenvolvimento, né, dos lobos frontais, nós vamos fazendo desta forma, né, lutando para que a gente consiga forças para enfrentar as dificuldades da vida. E neste nosso livrinho, né, A Vida por um Fio, a gente vai justamente tratar, né, dos antídotos simples, que ajudam a neutralizar a tendência nefasta ao suicídio. São antídotos simplicíssimos, né? Orar a Deus, orar, entrar em sintonia com o Pai. Isso é conectar-se. Nós nos conectamos aí com essa rede toda de informações nefastas aí que a mídia está apresentando. Por que não desligar um pouco os meios de comunicação e nos conectarmos com Deus? E fazermos isso em família. E fazermos o Evangelho no lar. É um momento de nos conectar, né, com o positivo. Prestar serviço ao próximo. Então, quando nós estamos arrasados, que as coisas não estão dando certo, vamos fazer um outro planejamento. Vamos fazer um trabalho voluntário. Vamos ajudar quem está precisando. Vamos oferecer o nosso ombro para quem precisa chorar um pouco, ouvir, né, ser ouvido, né, sentir-se útil. Isso nós precisamos fazer, minha gente. Nós temos que nos sentir úteis, né? Aprender a servir sem esperar recompensa, né? Dar um sorriso, apertar uma mão, conversar com alguém, prestar um serviço para alguém voluntariamente, meditar sobre as questões nobres da vida. Precisamos meditar. A meditação
é um processo extraordinário de libertação. De libertação. Os professores tinham que ensinar nas escolas os alunos a meditar. Não importa qual é a religião, não é questão religiosa, é questão de religiosidade básica, que nós nascemos com essas tendências e não são exploradas, infelizmente. Então, meditar sobre as questões nobres da vida, né? Olhar um pôr do sol, olhar uma noite estrelada, olhar uma flor, caminhar num parque, né? Caminhar à beira do mar, olhar para essas montanhas extraordinárias, respirar fundo. Nós respiramos mal, nós respiramos muito mal, nós não enchemos os nossos pulmões, né? Nós vivemos meio cabisbaixo, o ombro caído. Não, precisamos levantar a nossa energia, respirar esse ar puro que nós possamos, né? Encher os nossos pulmões, expirar, e através da expiração lançar todas as nossas mágoas, perdoar, né? Um antídoto, ouvir música elevada, ouvir palestras edificantes, ler páginas nobres com mensagens boas. Isso tudo nos preenche a alma e desenvolve esses lóbulos frontais que nós precisamos ativar, né? Dialogar, conversar sobre o assunto que nós estamos sofrendo, né? Dizer até, desabafar. Muitas vezes a pessoa está assim, está o obsessor ali, te mata que tu vai resolver os teus problemas, te suicida. Tenha coragem, te livra de tudo. E eles estão minando. Eu sei, nós sabemos, eu trabalho no hospital espírita, né? Sou voluntária lá, trabalho na mediúnica do hospital, trabalho com os pacientes mais difíceis, né, que a gente tem na área mediúnica, e a gente ouve o que os obsessores dizem, eles relatam ali como é que são as técnicas que eles usam, e a gente entra em sintonia, mas não tem que sintonizar. Isso não é meu. Esse pensamento aí não é meu. Esse pensamento de pessimismo, de depressão, de tristeza, abre a janela, olha para o sol, se liberta, faça uma prece. Então é isso, pedir ajuda. Quando nós estamos necessitados, nós temos que pedir ajuda. Quando nós estamos em grande sofrimento, temos que desabafar. Temos que procurar alguém que possa, ou é o atendimento fraterno da casa espírita, ou é o pai, ou é a mãe. Eu digo para os jovens, né, que os jovens estão perdidos, até por esse excesso, né, de comunicação virtual, estão perdendo a noção de si, a noção do outro. Conversa, eu digo para o pai, conversa com o pai, conversa com a mãe, faz sentar. Cada pai, cada mãe precisa dar para o jovem, no mínimo, para o jovem e para a criança, no mínimo, por dia, 20 minutos de atenção exclusiva. Isso é a lei divina. É a lei da comunicação, né? É a lei de adoração, é a lei do trabalho, é a lei de solidariedade, é a lei de justiça, de caridade. Parar. Imagina a caridade nós temos que fazer dentro de casa. Parar, muitas vezes é um familiar nosso que está ali sofrendo, e nós não percebemos. Então a gente para conversar, olho no olho, né? Desliga os meios de comunicação, desliga o celular e vão conversar abertamente. Então há um antídoto simples que ajudam a neutralizar a depressão, a tristeza, né? Que levam uma porta aberta para buscar o suicídio. Então precisamos, né, nos reequilibrar, buscar a prece, buscar a parte edificante, músicas boas, conversas edificantes, olhar a natureza e que Deus nos ajude. Que nós possamos realmente ter na nossa consciência, como realmente temos, a lei divina escrita na nossa consciência. Todas essas leis que nós trabalhamos e que Kardec apresenta na terceira parte do Livro dos Espíritos estão esculpidas na nossa consciência. Precisamos ativá-las. Muito obrigado pela atenção. Nós queremos agradecer a Gladys pela colaboração conosco, ao Silvio também, seu esposo, por esses momentos de reflexão, e agradecer a todos. Nós continuamos no sábado às 15 horas com o fechamento então dessa Semana Espírita, com a abordagem da quarta parte do Livro dos Espíritos às 15 horas no sábado. Muito boa noite, muita paz a todos.